temos a volta de José Maria Trindade, que dá muito orgulho de ter o Zé Maria aqui na nossa equipe. Também está lá no Pingos nos Is, às 6 da tarde todo dia. Ele sempre tem as informações mais privilegiadas de Brasília e também está acompanhando as apurações dos Estados Unidos. O que você quer falar, Zé? Você que manda. Que isso, quem manda aqui é você. Eu mando nada, é cara eu não mando nada, rapaz. Olha. Fala, Zé. Pô, e vocês estão aí com o Vitor Brau, né? O grande brother, né? O Vitor é aquele cara, né? Bom pra ser cunhado, cara tranquilo. É isso aí. É o cunhado que todo mundo sonha. Todo mundo cunhadão. Né? Rapaz de família. Um cara sério, né? Um abraço, Brau. Um rapaz de família. Olha só, por aqui já são cartas mandadas mesmo e todo mundo considera que o Joe Biden vai mesmo levar a Casa Branca. E diante desse cenário, já existe uma negociação aqui de como o Brasil vai ficar. As conversas aqui, durante esses dias aí, todas giram em torno dessa disputa. Por um lado, para saber exatamente quais são os ares que vêm das Américas aqui para o Brasil, né? Esses mesmos ventos que elegeram o Donald Trump, elegeram Jair Bolsonaro. Eu me lembro que um dia depois da eleição do Donald Trump, conversando com Jair Bolsonaro no Salão Verde, ele me falou: olha, Zé Maria, isso me beneficia, se você for prestar atenção, eu sou o Trump daqui do Brasil. E deu certo. Então, diante disso, todo mundo está prestando atenção. E assim, o rescaldo total é de que o Trump foi muito bem, teve muito voto, um hecatombe caiu sobre ele, caiu no colo esta pandemia. Além disso, uma reação muito grande de artistas, de pessoas conhecidas, né? E ele se saiu muito bem, dividiu a América e se saiu bem. Então, esse é o recado político, de que não é mais tão hegemônico, mas que tem sim o seu público e o discurso ainda vale e vale muito. Agora, sobre o reatamento de relações, todo mundo aposta que as relações Brasil-Estados Unidos vão continuar. São relações antigas e independem de relações pessoais. O presidente Jair Bolsonaro foi até modesto ali ao dizer que apenas era uma preferência pessoal por Trump. Quando foi no caso da Argentina, ele detonou, dizendo que ia transformar a Argentina numa Venezuela, dizendo que o pessoal ia passar fome com Alberto Fernandes, e o Alberto acabou ganhando, e vê que ajeita, né? No caso aí das relações com os Estados Unidos, a indicação aqui é de que o deputado Carlos Bolsonaro, filho aliás, deputado Eduardo Bolsonaro, o Carlos é o outro, né? O Eduardo Bolsonaro, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ele pode ser o elo entre Brasil e Estados Unidos para refazer essas relações. A exigência não é muito alta, não. Daqui é de que o Brasil não quer perder a soberania em nenhum momento de gerir a Amazônia. E do outro lado é preocupação com o meio ambiente. Olha, o Brasil tem sim preocupação com o meio ambiente. Então tá fácil de fazer aí essa religação de relações. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é um cara que manja de política como ninguém. Por que você acha? Porque o Trump, se você pensar bem, o Trump ele prometeu tudo que cumpriu. A economia dos Estados Unidos está sendo... Teve a pandemia como teve aqui. E tanto o Bolsonaro quanto o Donald Trump, eles tiveram essa fama de negacionista, tal, negócio da cloroquina, esse papo todo que a gente viu. Aqui no Brasil, o Bolsonaro sobe nas indicações de preferência popular. E lá, o cara... Por que você acha que teve essa diferença? Lá a pandemia prejudicou o Trump e aqui o Bolsonaro, ele subiu. O que você acha que aconteceu, Zé? Olha, primeiro o Bolsonaro não entrou no centrão lá, não deu uma amaciada, né? Desculpa, o Trump nos Estados Unidos não entrou com o centrão, e aí eu me refiro a ter essa média de pensamentos, né? E ele continuou muito pesado, batendo muito pesado, a campanha muito forte. Ela é possível, né? A campanha pode ser registrada amanhã, logo depois da posse, pode se registrar, pode fazer o tamanho da campanha que quiser. E lá ele sofreu uma resistência muito forte de grupos organizados, né? Latinos, negros, o pessoal da LGBT, e isso tudo pregou muito contra o Trump e ele não negociou e foi muito forte. Aí essa reação de pessoas conhecidas, artistas, acabou prejudicando o que já era uma divisão, né?
ele ganhou com a margem muito pequena. Ele teve menos votos do que a Hillary. Então, qualquer desequilíbrio ali é que possibilitaria o que acabou acontecendo com essa derrota. Estou dizendo acabou acontecendo, é porque todo mundo aqui já considera que o Joe Biden será mesmo eleito. E aqui o Bolsonaro estava partindo exatamente para isso. Mas, num determinado momento, houve uma conversa, até com a participação do Collor. O Collor disse, olha, eu conheço esse caminho eu sei de cor, né? E briga com o Congresso, dá impeachment, não tem jeito, o dia que cair a popularidade, os deputados e senadores aprovam. Aí o Bolsonaro tomou algumas decisões. Primeiro foi se aliar ao Centrão, precisava de apoio no Congresso Nacional, e depois viajar pelo país. Ele viaja muito e conversa diretamente, ou seja, continua em campanha. E a coroa aí da história foi mesmo o salário emergencial, 600 pau para cada brasileiro, isso pesou muito. Mas, de qualquer forma, ele tem conteúdo popular e está mantendo isso aí. Essa que é a diferença. Se ele conseguir manter isso até o final, tudo certo. É que todos apostavam na economia, né, Emílio? Sim. A economia seguraria os votos e não segurou. Sim. Complementando o pensamento do Emílio, tudo bem, Zé Maria Zuckerman aqui? Por que você acha que o apoio do Bolsonaro não está tendo tanta força com alguns candidatos aqui para a prefeitura? Pois ele está perdendo no Rio, né, que ele apoia o Crivella, está perdendo em São Paulo com o Celso Russomano, em Belo Horizonte com o Engler, o Bruno Engler, que está, acho que, em 4º lugar, e outros que ele tem apoiado, né? Ele tinha falado que não apoiaria ninguém. E agora, ontem, na live, ele listou lá os nomes que ele apoia. Acontece o seguinte, que o Bolsonaro foi eleito diante de uma ideia, não é só o Bolsonaro, não existia o bolsonarismo, mas uma ideia de tirar o PT, de tirar a esquerda, de refazer os laços políticos, né, de que elegeu o Bolsonaro. E agora, esses discursos estão muito municipalistas. Você vê que o Bruno Covas, ele não tem exatamente um discurso Bruno Covas, assim, ele tem um discurso de gestão, e é através dessa gestão que ele está conseguindo apoio em São Paulo. Por outro lado, também ele é um cara que não tem rejeição, a rejeição dele é muito baixa em São Paulo. Você acha que isso está contando, né? É a rejeição que está contando, né? Sim, ele é aquele segundo voto de todo mundo, quer dizer, não atrapalha muito. Né? Não aparece, é igual juiz de futebol, né? Ô Zé, política é um negócio complicado, né, Zé? Ele mata muito, não tem regra, não tem receita, né? Posso fazer uma pergunta? Pois não. Ô Zé, eu queria saber se você está em Brasília, como é que tá essa possível reeleição do Maia e do Alcolumbre? Como é que tá aí a turma? Os políticos estão vendo bem isso? Há quantas anos desse processo? Olha, eu conversei com um senador que ele disse o seguinte, que está arrepiado, porque o Congresso Nacional, que aprovou a Constituição, né, durante o processo constituinte e prometeu segui-la, agora pode desobedecê-la. A Constituição, o Constituinte foi muito claro, redundou, proibir a reeleição de deputado e de presidente da Câmara e de presidente do Senado. Muito claro isso. Aí encontraram lá uma brecha, o seguinte, se trata de uma legislatura diferente, aí a reeleição foi permitida, foi uma brecha. Aí agora o senador Davi Alcolumbre quer se candidatar à reeleição, a Constituição impede, e ele vai candidatar na marra. Ele tenta mudar o regimento, mas as notícias são de que ele vai candidatar na marra e jogar para o Supremo a decisão final, com a tendência de o Supremo entender que se trata de interna corporis, ou seja, esta é uma decisão do Congresso. Agora, como pode o Supremo, que é o guardião da Constituição, que faz o controle constitucional do país, dizer que uma parte da Constituição, quem define, quem interpreta é o Congresso? Está errado, né? Agora, o Davi vai ser candidato. De um jeito ou de outro, ele está forçando a candidatura. E, por enquanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que não é candidato. Mas me disseram, diz que ele está com o discurso de candidato e não quer deixar essa liderança. Ou ele será candidato, ou o grande eleitor para eleger o próximo presidente da Câmara. Muito bem. Escola do Hugo Chaves. Hugo Fidelzão. É um doce, né? Lógico. É um doce, o poder é um doce. Tem pergunta, Zuzu? O que é a relação do Bolsonaro, eu estava aqui acompanhando as notícias, com o Fernando Collor, que agora estão pegando aqui no pé dele em relação a isso, Zé?
Na verdade, o Bolsonaro sempre teve boas relações com o Collor, sempre teve. O Collor é um dos conselheiros do presidente Jair Bolsonaro. Outro, você pode ficar espantado, é o Sarney. Sarney dá as casas, é super lúcido, viu? Super bem, Sarney, entende muito de política e dá conselhos, sempre aconselhou presidentes da República. E com o Collor de Mello, o Bolsonaro tinha relações, eram do mesmo partido e tal, e tinha admiração ali mútua, né? E a relação dos dois não é de agora, já tem um tempo. Só que foi assumida, vamos dizer assim, agora. Sabe aquela namorada piriguete que você tem, que quando você decide levar para sua família no churrasco de domingo, você chegar de mãozinha com ela? O Zé tá on. Você tá demais, Zé. Zé Belos exemplos, mano. Não, é bom, o Zé conhece tudo. É muito bom, né? Você ama ela, mas você não assume, né? É isso que você quer dizer. No domingo você chega com ela de mãozinha no churrasco da família. Isso. Meu Deus. Tá assim. Você tá apaixonado na pela política, tá assim. Só que ó. você não tem, você não tem coragem de... Eu fiquei triste que o Emílio falou que não tem chance do pacto federativo. Eu tenho que já... Era uma boa ideia, né? Aquela do Paulo Guedes de juntar os municípios. Você acha que também nem adianta ter esperança? Sonhar? Não, é muito difícil. Olha, duas coisas. Eu vi você comentando e acho legal o seu raciocínio, né? De que a derrubada do veto sobre o aumento de impostos, porque o fim de incentivos e tal, aumento de impostos para o setor de serviços, ela vai sim impactar na economia, é uma grana a mais que o país não vai receber, vai ficar para o final de 2022, né? Em 2021 não, o setor de serviços paga menos impostos. A outra coisa é sobre o pacto. Essa palavra, ela é horrorosa por aqui quando se fala de entendimento. Mas nessa questão do pacto federativo, é preciso mudar mesmo, viu, Sammy? Porque os municípios, estados e União estão desequilibrados. Os municípios ganharam muitas funções, muitas obrigações e poucos recursos, poucos impostos. O que eu tenho ouvido aqui é de que a reforma tributária e pacto federativo não passam. Então, o que estão pensando é fatiar. E de que forma? Primeiro vota-se impostos federais, depois estaduais, depois municipais. E aí é que se faz esse pacto federativo, nessa redivisão de dinheiro. Deram trabalho para os municípios, saúde. Quem executa a saúde é o município, recebe dinheiro e tal do SUS, mas é o prefeito que contrata médicos, psicólogos, dentistas e enfermeiros. Né? Agora, da reforma tributária, o meu medo é justamente o ponto que eu falei, que ao invés de fazer um imposto, com exceção, de novo, de bebida e de cigarro, comece a um imposto diferente para cada setor, né? Porque já estão pedindo, o meu setor é diferente. E que é uma história que a gente sabe que acaba com lobistas, que acaba com uma força aí política e também é uma porta para corrupção. Você acha que vai ter essas exceções que são gigantescas ou vai de fato conseguir botar todo mundo na mesma página? Essa que é a tendência, exceções, porque as bancadas aqui são muito fortes. Ó, Sammy, vamos ser sinceros, né? Os deputados aqui têm controle remoto. Eles são eleitos com interesses, são interesses, grupos de interesse. Isso é comum, não sei por que no Brasil é envolto em segredo. Eu uma vez estava no gabinete de um líder do governo no Senado e um senador americano disse, eu sou representante do leite no Senado. Aí ele falou, se eu disser aqui que eu sou representante de setor, eu posso até ser caçado. Mas no Congresso tem representante de bancos, tem representante de empreiteiras, muitos de empreiteiras, de cigarros, de automóveis, né? Tem lá, a gente sabe quem é o representante. E de lá fica o cara com o controle remoto. Então é por isso que esses grupos, quando eles se unem, dominam a pauta de votação. Esse é que é o problema. E essa segmentação aí de impostos realmente é danosa, porque desequilibra. Quem tem mais forças ganha mais no processo legislativo. É lobby. Exatamente. Zé, obrigado, hein? Que aula, hein? Muito obrigado. O Zé sempre dando nota. Você tá bem, né, Zé? Tô tá bem, né? Zero bala. Andando de bicicleta. A gente vai fazer a volta da França. Eu, Zuzu e o Zé. Boa, Zé. Obrigado aí pela sua participação. Zé Maria. Night Bike. Night Bike.